Tras las Navidades y el periodo de exámenes, volvemos ya a la norma, ¿no? A tener las clases y a tener las conferencias los miércoles. Esto no es una conferencia normal de unos miércoles, sino que esta es la primera conferencia del segundo cuatrimestre. Esta es la conferencia inaugural del segundo cuatrimestre. Y es una... Si todas las conferencias son importantes, siempre la primera con la que inauguramos las charlas siempre es una conferencia más importante para nosotros, ¿no? Y por eso pues hemos traído, tenemos que agradecer a Cristina Guedes, que haya tenido la gentileza de venir a estar con nosotros. Creemos que es muy importante restablecer esos contactos que hemos tenido durante mucho tiempo con Portugal, es decir, hemos tenido una presencia muy fuerte de todo lo que sucedía en Oporto y también en Lisboa, pero sobre todo más en Oporto, durante toda la vida de la escuela. Y creemos que esto hay que fortalecerlo en el día a día, ¿no? Y de hecho tendremos dentro de muy poquito también a João Mendes Ribeiro, ¿no? Que tenía que, recordáis, que tenía que estar con nosotros aquí antes de las Navidades para hablar de pedagogía, para hablar de la Escuela de Coimbra. Y hoy tenemos a Cristina. Cristina, que junto con Francisco forma Menos e Máis, luego nos explicarán lo que es el estudio y por qué se llaman así, por qué se estructuran así. Pues es de los grandes estudios de Portugal, no en tamaño, sino en calidad y en premios, ¿no? Veréis que tienen una obra muy importante, muy reconocida, ¿no? Aunque no, vamos, posiblemente podemos pensar que podían tener más obras, ¿no? Ella ha estado dando clase en Mendrisio durante unos años, durante el máximo de años que se podía estar, y ahora vuelve de nuevo a la escuela de Oporto, ¿no? O sea, tiene una voluntad pedagógica realmente muy significativa. Y hoy ha querido contar un trocito que nos viene muy bien de su trabajo, aquello que está vinculado con el espacio público, o sea, trabajar, diseñar sobre el espacio público. Yo creo que realmente eso está muy bien. Tiene una relación, yo creo que importante, porque cuando decía João Mendes Ribeiro, también es importante porque João, que tiene estudio propio, pero colabora en algunas obras, sobre todo en alguna con la que nos va a contar ahora, en las Azores, con ellos, con Francisco y con Cristina. Y yo creo que lo importante es, bueno, primero, que nos cuente realmente ese trabajo con el espacio público, y luego animaros a que repaséis su trayectoria y sus obras. Nos ha dejado algunas publicaciones que las vamos a subir ahora desde la biblioteca. Hoy, no, mañana, me imagino que la semana que viene ya estarán registradas y ya podéis acceder y consultarlas. Sin más, yo quería agradecer que Cristina venga a inaugurar este segundo cuatrimestre, que esté en nuestros miércoles, nuestras terças-feiras, ¿no? que para nosotros son extraordinariamente cuarta-feira, que para nosotros son extraordinariamente importantes y que os dejo con ella. Muchas gracias. Olá a todos, estou encantada de estar aqui convosco a abrir o quatriênio. Agradeço a Carlos Quintana, o diretor da Faculdade de ERSAC, por poder compartilhar meu trabalho com vosotros. Estou encantada que tenham vindo todos. Vou me apresentar, chamo-me Cristina Guedes, nasci em Macau, um território na China de referências multiculturais.
Trabalhei com CISA e, tal como CISA, creio que os arquitetos devem aprender através do desenho, do dibujo, e aprender a ler a realidade para conseguir transformá-la. É muito importante que os arquitetos aprendam através do desenho para conseguir olhar a realidade para a transformar. A Escola do Porto é muito uma escola de dibujo, de desenho, mas com a prática nós também nos servimos do desenho, não só o desenho de esboceto, mas também o desenho rigoroso, que é sempre um documento base, não é? Criar as regras sempre para subverter, como diz a CISA. Procuro ser rigoroso, menos dependente das minhas obsessões. Se nós desenharmos, esse desenho é o que nos guia. Gosto muito de ensinar, ensino há 25 anos e hoje em dia acho que ensinar é um grande desafio, porque numa época que temos acesso fácil, tão rápido à informação, com os iPhones, com os tablets, portanto as academias, as escolas, é o lugar onde se deve transformar a informação em conhecimento. Portanto, através da prática do projeto, de simular uma realidade concreta, os alunos vão buscar a informação e transformá-la em cultura, em conhecimento. Pois, portanto, menos é mais. Sempre gostei de trabalhar em conjunto e formei o meu estúdio, o meu despacho, com o Francisco Vieira de Campos, em 1994. Menos é mais, quer dizer, fazer mais e melhor com menos, sobretudo quando os recursos são escassos. O nosso lema é buscar o equilíbrio entre os recursos escassos, entre a contenção e depois os espaços terem uma materialidade interessante, uma espacialidade rica e envolver os utentes, os usufrutuários e que haja uma relação especial dos utentes com os edifícios. Todas as nossas obras são respostas pragmáticas a contextos específicos. Todas as obras são diferentes, todas as obras têm programas diferentes, contextos diferentes, mas essa situação de dar uma resposta pragmática a contextos específicos é que nos leva, é que nos liga, é que nos une. Aqui vamos apresentar, na fila de cima, na parte de cima, temos as obras que eu chamo as obras efêmeras, as obras leves, de ferro e madeira, e muitas vezes são pavilhões efêmeros. Na parte de baixo, portanto, foi assim que nós começamos. Nós começamos a nossa prática a construir pequenos edifícios nas margens, na ribeira do Douro, pequenos pavilhões, mas com o tempo começamos a aumentar a escala e, portanto, na parte de baixo, na fila de baixo, tem os projetos mais in situ, projetos perenes, que usam o betão, o hormigão e a pedra, e que são, pronto, têm outra abordagem. Portanto, mais definitivo, e os de cima, mais efêmeros, que usam a construção seca e que podem ser desmontáveis. Portanto, mostro aqui o primeiro trabalho, que é o Café do Cais, na esquerda, um pavilhão, e depois um dos últimos trabalhos da direita, que é quase igual, que é o Casa do Rio do Foscoa, que também é um elemento na paisagem protegida, e este trabalho do lado direito é uma instalação no património. Portanto, usar equipamentos efêmeros em situações em que há sempre um fator importante a respeitar, ou o património urbano, ou o património paisagístico, ou o património arquitetónico num mosteiro gótico. Portanto, o primeiro trabalho, com este contexto forte da Ribeira do Porto, o chão, que é muito importante aqui, e portanto nós fizemos uma plataforma. Este projeto era para durar 5 anos e está lá há 25, portanto a efemeridade não foi assim tão passageiro. Mas aqui a importância de desenhar um edifício muito transparente num contexto histórico muito forte. E o chão aqui,
portanto, está levantado do chão, temos esta plataforma de betão, todos os elementos podem ser desmontáveis, são pré-fabricados. E tem esta ideia que as margens são públicas, são sempre públicas, e estas concessões que os bares pagam para estar nestas margens públicas, e esta noção de que isto não é nosso, não é? Que esta margem, e que é sempre um elemento efêmero. As métricas para trabalhar a pré-fabricação nos elementos metálicos, na construção seca. Estão a ver aqui e estas plataformas que se levanta do chão. Pronto, um dos últimos trabalhos, numa paisagem protegida, a Casa do Rio também é uma ponte, no fundo. Estão a ver dois elementos só que tocam no chão e depois dois elementos muito simples, também de madeira, que se podem desmontar, e esta ideia de respeitar uma paisagem vínica e numa paisagem especial, não é? Num mosteiro, usamos quase o mesmo neste mosteiro, fomos convidados a fazer um centro interpretativo numa ala, não é? E, portanto, o chão aqui também é muito importante, porque não se pode tocar no chão. Portanto, toda a instalação para receber escultura, pintura, é muito cuidadosa. Portanto, tem que se fazer uma estrutura que não toca no chão e que pode ser desmontável. Aqui o problema maior é a calefação, as infraestruturas, e o projeto é uma cortina metálica gigante que deixa respirar as máquinas para proteger a temperatura e a umidade das obras de arte, de pedra, vitral e várias. Portanto, temos este ambiente, quase uma cortina, que convida a entrar, e um projeto muito leve, muito etéreo. Pronto, gostei de, portanto, estes três trabalhos, quase como esta ideia de que quando construímos num solo que já existe, temos que ter muito respeito por ele e ser sencillos e simples a tocar no chão. Outra abordagem, porque é que eu escolhi este título desta conferência? Este título está aqui escrito, não é? O crescimento ilimitado dentro do planeta limitado tem resultados muito visíveis no território. Portanto, a preocupação de cada arquiteto deve ser o desenhar o chão, o solo comum, a casa comum, e cada projeto deve entender o que é público no espaço. Muitas vezes trabalhamos com privados, não trabalhamos com clientes públicos, e numa época de liberalismo, não é? de economia liberal, nós temos que em cada projeto saber o que vai ser público. Pode ser uma consola, uma entrada, e há que desenvolver nas faculdades esse sentimento de perceber o que é público no espaço. Quem diz isto é o Lyotard, não é? Esta imagem é perto, cerca da minha casa, do meu despacho, é na Foz do Douro, e temos é um chão que divide o rio e o mar, é um molho. E então lembrei-me de uma casa que há construída muitos anos atrás, que é uma plataforma junto ao mar, numa duna, em Ofir, e que tem esta possibilidade de se desaparecer. É uma casa que está num sítio tão belo, que é a duna e a praia, tem um pinhal e depois tem o mar, o Atlântico, e tínhamos que fazer uma imagem que usar esta plataforma como relação com o mar. Pronto. Um telhado, uma cobertura percorrida. Portanto, é esta a imagem da casa, da duna e da construção. Portanto, que se vira simultaneamente para o mar, e que, no nível de baixo, de cima, e no nível de baixo que se vira para o pinhal. Pronto, vemos aqui a planta e a importância desta plataforma, deste chão criado sobre o mar.
Casa das Caldeiras em Coimbra, também vou mostrar rapidamente, para se perceber, quando fazemos reconversões, uma reconversão de um edifício industrial, os edifícios industriais são funcionais e não têm relação com a cidade. Conforme podem ver aqui, tem aqui um muro, são murados, não há nenhuma relação com a cidade. E neste caso estamos em Coimbra, na Alta de Coimbra, uma zona com estudantes, um sítio que podia ser muito interessante. E por isso o que nós fizemos foi abrir o edifício à cidade. Este edifício são as caldeiras que aqueciam os hospitais de Coimbra e que agora vão ser transformados num centro de estudos de fotografias. E então abrimos lá as ventanas, baixamos e construímos um plinto. Portanto, é aqui que temos que ver sempre onde está a relação interior-exterior, como podemos abrir edifícios à cidade e como se pode estabelecer relações urbanas de continuidade. Exageramos um pouco, porque quisemos, foi com João Mendes Ribeiro também, este projeto, construir uma escalera para a chaminé, abrindo estes percursos para a colina e a encosta. Portanto, este é um trabalho também de recuperação, mas que é importante também a relação com o espaço público, fazer uma esplanada do café para dar vida à cidade. A materialidade. Aqui é a sala mais importante. Fizemos um edifício em altura, e esta é a base do edifício da torre, em altura. Mantivemos os mesmos princípios da Casa das Caldeiras, recuperamos. E aqui fizemos um auditório na Sala do Carvão, deixamos os mesmos elementos e construímos para cima um edifício empilhado vertical. Mais concretamente, começando mesmo a falar do chão, literalmente do chão. Portanto, temos estes 3 projetos que vou apresentar agora com mais detalhe. Antes foi aqui uma breve introdução para mostrar os trabalhos que me gusta. Então vamos começar a falar o bairro de Contumil, uma praça, em contexto de vivenda social. O do meio, o teleférico, um encargo privado, um encargo público com cliente privado, e o arquipélago, uma praça como um fórum num contexto cultural. Pronto, vamos começar com o projeto de desenho urbano de 2 espaços públicos de complexos de vivendas sociais. Portanto, estes 2 projetos são na periferia do Porto e o objetivo é abrir os bairros sociais à cidade, porque são sempre cerrados com cul-de-sac e, portanto, nos chamaram para desenhar, dibujar el chão, o solo. Basicamente foi isso. E tratar o aparcamento, os abusivos, tudo isso. Portanto, isto era a situação caótica que se vivia neste bairro. E agora teríamos que tentamos implementar e organizar o espaço público, e para tal escolhemos um módulo muito simples, um L, em hormigão, e este hormigão era uma peça pré-fabricada, e com esta peça quisemos uniformizar e desenhar tudo só com este L. Portanto, este L pode ser um banco, pode ser um muro contraforte, pode ser uma escalera, pode ser... aqui temos dibujos da pré-fabricação das peças de hormigão, e aqui podemos ver esta peça, que é um L, que se adapta à topografia, com muro de contenção. Aqui um muro banco, aqui por la comunidade cigana, para a roupa, para pôr os estendales, não sei como se diz, da roupa, né? Estendal de roupa. A comunidade cigana vive no piso térreo. Aqui uma rampa
e um rail com uma varandilho, não, sim. Corrimão, sim. Também hoje temos que ter muita preocupação com a mobilidade suave, com a acessibilidade, com os idosos que estão no piso térreo, portanto, todo este desenvolvimento de rampas e de acesso às habitações. No outro bairro, durante a obra, reparamos que havia aqui um jardim de infância, uma escola para ninhos, e conseguimos dibujar o playground, o recreio. E foi uma satisfação por conseguir mesmo durante a obra. O antes e depois neste bairro. E queremos que, quando divulgamos o espaço público, não devemos divulgar demais. Devemos rejeitar o over-design. E devemos desenhar simples, o necessário, para que a vida possa tomar lugar. Não ser impositivos. E, neste sentido, neste projeto, quisemos colaborar participar com os residentes, resolver problemas, transições, altimetrias. E neste projeto se prova que menos é tudo, porque menos é mais. Só por isso esta capacidade de não dibujar demais nos gusta. E aqui também é um projeto de recursos escassos, porque esta peça é muito barata e rápida de construir. O próximo trabalho é o teleférico da Zona Histórica de Gaia. Gaia é uma cidade que está em frente ao Porto e eu gosto muito de ser arquiteta e os arquitetos estão preparados para desenhar o futuro. Nós, quando divulgamos, não sabemos como vai ser, não é? Portanto, temos que ter esta ferramenta de pensar o futuro e nos antecipar do futuro. Mas o futuro é incerto, indeterminado, não sabemos como vai ser. Portanto, se deve dibujar o mínimo, e penso que o mínimo são sempre as infraestruturas, quer sejam na casa ou na recuperação que tem as infraestruturas técnicas, e na cidade também as infraestruturas são na parte que são sempre importantes e que deves investir e de empurrar. E nos gusta de... As infraestruturas normalmente são para os engenheiros, em Portugal é diferente o curso de Engenharia e Arquitetura, e nós, como arquitetos, queremos ter algo a dizer no dibujo das infraestruturas também. Portanto, isto é na vista de Gaia, com as bodegas de vinho do Porto na parte baixa, aqui, e na parte alta, a Serra do Pilar. São Porto e Gaia. Gaia está na margem sul, portanto, as caves são sombrias a norte, são as bodegas do Porto, e a topografia com 2 níveis. E se vê aqui a ponte que tem 2 níveis, por a topografia intensa. E o teleférico tem esta capacidade, pronto, foi pensado para ser simultaneamente lúdico e funcional. Lúdico porque liga as bodegas de vinho do Porto à Serra do Pilar, na Cota Alta. E funcional porque para os seus habitantes também que devem ter esta possibilidade de atravessar a cidade. E tem a ligação ao metro, aqui ao metro e aos transportes. Pensando dibujar um teleférico, o que faz um arquiteto? Sim, as estações. Nós pensamos sempre que um teleférico são as máquinas na paisagem. Então, há um eixo, e este eixo de movimento e os postes foi para nós o elemento importante para o desenho. Portanto, este eixo que é imaterial do movimento vai passar a ser no nosso desenho o único elemento que toca no chão. Portanto, há aqui este eixo, que é
o poste e o elemento de ataque do solo, não é? E depois consolas para fazer as estações do teleférico em cima, para as máquinas do teleférico. Tens que também um pouco dominar a técnica, saber como se faz. E aqui a inspiração, uma quilha de um barco, podem ter as duas consolas e este toque no chão. Portanto, literalmente, isto é a planta da estação, que é os postes, todas as infraestruturas, os asseios, os ticket office, as bilheteiras, a loja e as consolas. No em cima, a estação, aqui vemos, portanto, só toca no chão no centro, se abre para proteger, porque o solo é público, portanto, é uma margem do rio, portanto, não podemos tocar nada, e nos gusta isso, de não tocar, e abrir, e temos uma escada retrátil, também muito baseada numa de Padre Mendes da Rocha, que me gusta muito. E aqui temos esta peça em 2 atos. Massa baixo, portanto, protetor em baixo, com betão, uma escala tensa, e depois muito transparente e alto, como esta, pronto, aqui mais protetor, abrigado, e depois esta proporção entre esta altura e esta mais tensa, né, foi estudada. E, portanto, muito transparente em cima para embarque. E a questão da proximidade do rio, do vidro, dos reflexos, que nós vemos tanto, que me gostou tanto esta manhã de ver em Corunha, todos os reflexos dos vidros, o branco, uma linguagem própria que resultou de um grande pragmatismo, mas que é de uma rara beleza, as galerias aqui da Corunha. Portanto, um vídeo mostrando a escada retrátil em funcionamento, em um curto. Este projeto uma empresa austríaca de teleféricos, como uma empresa da Madeira, portanto são empresas privadas que estão a operar em solo público, neste caso. E os turistas, e o movimento dos turistas que vão ver as bodegas de vinho do Porto e que vão a passear no rio. E, inicialmente, na parte alta, as 2 estações eram iguais, porque na parte alta havia um jardim, mas no meio do processo se decidiram as entidades que não podíamos construir no jardim, então o cliente teve que comprar solo, e, portanto, foi para o solo privado e construímos portanto, no fundo é o edifício que está em solo privado, mas que é semipúblico e que nós queríamos que a coberta fosse também pública. Portanto, esta é a batalha, não é? A nossa batalha. Portanto, em baixo era com clientes privados conseguir fazer um pouco de espaço público e deixar que o edifício também se deixasse percorrer entre a cota alta e a cota baixa. Investimento privado e infraestrutura pública. Aqui então o resumo de como é que se aborda o espaço público. Em baixo, levanta-se do chão e há fluidez no espaço público, não se toca. Em cima, solo foi privado, foi comprado dos lotes, e conseguir um belvedere, um miradouro na parte de cima, para os cidadãos de Porto. Portanto, este projeto mostrou, na estação da Cota Alta, que muitas vezes, e com o mesmo orçamento, tivemos que construir um edifício 5 vezes maior. Portanto, trabalhar com recursos escassos, divulgar mais além do que é pedido, considerar do imprevisível, é muito importante para conseguir fazer algo. Segunda fase, ponto, la estação alta,
la relación con lo metro e la ponte, lá na entrada. E aqui o terraço. Aqui a planta da estação, estudos para a planta da coberta. E aqui se vê a obliquidade da máquina, porque temos que dominar a técnica do teleférico, não pode mexer, mas temos que estar num contexto histórico muito forte. Tínhamos as casas, a malha urbana, pequena dimensão, a escala doméstica das casas e a escala gigante das máquinas. Portanto, a obliquidade e a ortogonalidade, e as duas escalas em confronto. Portanto, aí é um tema de projeto, aí é que pode estar a criatividade. Quando descobres quais são os problemas e tenta resolvê-los, aí o projeto fica único. Quando o queres fazer criativo, nunca fica criativo porque alguém já fez igual. Portanto, aqui os terraços e as rampas, porque este edifício pode ser para os residentes. Temos aqui. E aqui se vê o eixo oblíquo da máquina, que é um traçado rigoroso, não o podes mexer, tens de dominar esta tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, está integrado na malha urbana e nos muros de contrafortes. A rampa para os habitantes locais, tu podes dibujar, depois podes cerrar a porta, que acontece, mas tu deves dibujar o que de forma que haja continuidade e fluidez e abertura à cidade. Aqui dibujos, porque tem que ter um grande vão, as questões técnicas, dominar a técnica, e aqui vemos as duas escalas, a grande abertura da máquina e as pequenas ventanas do teleférico, do edifício. Esta imagem quase brutalista, porque não havia meios de custo, pronto, na gestão dos custos e aspectos da construção. A ideia de movimento e o cinetismo, os ripados, na pormenorização, no detalhe, porque temos que ter, são elementos públicos, têm que ser muito resistentes e tudo isto é muito resistente. Pronto. A vista sobre o porto. E aqui esta relação de tensão entre uma malha histórica e um edifício público. E esta ideia de que queríamos fazer espaço público num edifício privado. Sim, esta questão de arquitetura também, de conseguir conciliar uma tecnologia, o contexto urbano e fazer espaço público. Pronto, e este desejo de criar espaço público e a satisfação numa encomenda privada. Depois este projeto o Aravena nos convidou para mostrar na Bienal de Veneza e mostramos com esta pergunta, é possível, e se mostrou o projeto com esta também com a tensão de passar, ou das barreiras que há ao público. Pronto. O último projeto que vou mostrar é o Arquipélago. Não sei se o João Mendes Ribeiro o apresentou ou não. Pronto. É um projeto feito entre a MEM e o João Mendes Ribeiro, de Coimbra. Pronto. Foi um projeto que foi um concurso público e que trabalhamos desde o primeiro dia. Pronto. E por isso correu bem. E este projeto fala muito do contexto e chama-lhe na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Aqui temos duas imagens mostrando o que é o arquipélago. O arquipélago são 9 ilhas no meio do Atlântico, portanto, e estão no meio exatamente 3 placas tectónicas, africana, europeia e americana. E, portanto, é um sítio mítico, um sítio quase mágico, porque tem a lava, tem os vulcões. E no lado direito vemos uma planta invertida
e que os antigos pensavam que Açores era a Atlântida, no meio do Atlântico, o continente perdido. Portanto, e aqui a lava é um material vulcânico e é pedra dos Açores. É uma pedra escura, basáltica. E o mar, sempre o mar. Havia uma fábrica de tabaco, que é aqui, perto da Ribeira Grande, que é uma povoação, o mar a norte, e nós quisemos estabelecer as ligações que existiam com a fábrica. E depois volta-se ao mar. Isto foi a imagem do concurso que nos apaixonou e quisemos logo fazer este concurso. Porque é um conjunto industrial do século XIX, era uma fábrica do álcool, depois fábrica de tabaco, e está em bom estado o esqueleto, com grossas paredes de basalto, e, ademais, que muito bonito, estas comieiras do telhado, estas asnas e a Serra de Pau, as montanhas, é tudo mágico, é muito, muito interessante e que estava muito em estado, em bruto. Aqui, a primeira visita ao local. É muito importante ver o local e as primeiras impressões que se têm e descobrir quando é uma pré-existência, ir ver. E, portanto, aqui se vê que, tal como Las Caldeiras, é murado, cerrado para o exterior, porque é um espaço industrial, é todo cerrado, todo murado e é funcional, tem os edifícios que não fazem espaço urbano. Entramos nos vários edifícios e ficamos espantados com a qualidade cenográfica, a qualidade espacial que estes edifícios tinham, e como o programa era um centro de artes contemporâneas, achamos, não, os artistas gostam de espaços existentes, não gostam de espaços desenhados por arquitetos, só precisa, não é? Portanto, vamos a ser todo o programa de las salas de exposições nestes espaços. E tentamos recuperar tudo, desde a escalera até as asnas, todos os sistemas são todos recuperados, mas atualizados, porque é uma zona de forte carga sísmica. E aqui vemos o espaço murado, não faz espaço urbano, e o que fizemos foi abrir para este lado, para a cidade, manter os muros para o mar, e vamos ver a próxima, e todos aqui, fizemos 3 edifícios novos, são o branco, e todos nos novos edifícios albergavam as funções que têm muitas infraestruturas técnicas, ventilação, ar-condicionado, que é sala multiuso, os armazéns de arte que têm que ser climatizados, têm muita tecnologia e destroem o existente, e salas multimédias. E com esta localização se faz forma urbana. Conseguimos criar uma praça, uma entrada e reorganizar o espaço que não tinha forma, que era informe, porque isto não é nada, isto tem forma, não é? Tem uma hierarquia, se entra na praça, pronto, como se fosse uma cidade dentro da cidade. E o principal edifício é os armazéns de arte, quase simbólico. Portanto, aqui temos percurso do público, arroxo, serviços, e lá a entrada e lá as multimédias. Aqui começamos a ver na planta baixa, que são as salas de exposições, a parte de cargas e descargas e montagem de exposições, e os novos volumes com a sala multimédia e as outras e o espaço multiusos. Conseguimos perceber que a proporção da praça aqui, a proporção da praça é quase a mesma proporção da sala multiusos. E também estas consolas convidam a entrar.
Segundo piso, bibliotecas, parte administrativa, etc., bar. E na planta baixa, na cave, temos também salas de exposições e ligações em túnel para demontagem entre os dois volumes. Pronto, a maqueta. Na maqueta conseguimos perceber que há uma variação tranquila entre o novo e o antigo. Temos as coberturas inclinadas, não é? Estas coberturas que tentamos continuar. Aqui a mesma coisa. A única cobertura plana, porque tinha que ser por questões técnicas, é a sala do teatro, a sala multiuso, que tem que ter uma teia contínua, portanto tinha que ser plana, mas quisemos depois acabá-la também com uma cobertura inclinada. Depois abrimos à cidade e esta consola convida a entrar. Portanto, já não há muros e há uma continuidade e vai buscar a escala próxima das casas da cidade, que estão aqui a pequena escala, não é? Pronto, desenhos, aqui desenhos de João Mendes Ribeiro, onde se estudam essas relações. Uma axonométrica, para se ver toda a complexidade entre as salas existentes e as salas novas. Maquetes para estudar a relação formal entre coberturas inclinadas, coberturas planas e como se faz isso. A maquete como um instrumento de trabalho é muito importante. E experimentar a tensão. E depois a obra é quase como uma maquete gigante, já não há tanta surpresa, mas é sempre um impacto muito grande ir a uma obra, não é? É sempre uma coisa muito forte. E dibuixos, onde se testa esta ideia de continuidade dos volumes, não é? E dos telhados, e das asnas, e das métricas, para que tudo jogue nesta continuidade natural, esta variação tranquila entre o antigo e o novo. Outra coisa muito importante é infraestruturar o chão. Debaixo do chão tem que haver muita máquina, muitas coisas, não é? Para, quando tens o edifício pré-existente, não o destruires. E, portanto, à volta é que fazemos esta parte toda. E é sempre uma... Depois, o antigo como maneira, como molde para o novo edifício. Os edifícios antigos e as suas proporções como base para os novos edifícios. Materialidade. A materialidade, o que fizemos foi reforçar no interior para os sismos, portanto, como a parede, e os novos edifícios vão ser em hormigão com agregados basálticos, com pequeninas pedras basálticas negras. Portanto, no fundo, o antigo e o novo são o mesmo, têm os mesmos materiais, mas têm tecnologias diferentes. Portanto, aqui vemos essas duas, a parede maçonaria de pedra basáltica da ilha vulcânica de São Miguel e o novo edifício, um hormigão com inertes, com agregados, pedrinhas basálticas, que vão ser bujardadas e que vão ficar também com a mesma aparência de pedra, de uma pedra, não é? Portanto, o mesmo material. E aqui podem dizer, o hormigão. O hormigão é muito importante também, a questão da durabilidade, é nova pedra, podes entender como nova pedra, e como muito importante também como pensar os edifícios, na durabilidade dos edifícios e na reciclagem e na manutenção dos edifícios como forma de preservação e sustentabilidade. Portanto, tivemos que cerrar vãos e aqui temos os vários estratos do tempo. Temos a fábrica do álcool, fábrica do tabaco e agora fábrica da cultura, com o cerramento de alguns vãos para a questão sísmica e para também expor as obras de arte no interior. Pronto, aqui temos esta materialidade do betão. Tudo tem que ser feito na ilha, não vem nada de fora. Poucas coisas vêm de fora. E as amostras e o acabado do betão, do hormigão.
Portanto, a escala mais doméstica deste centro de artes, que quer ser uma casa, com a escala da rua, e que convida a entrar. E aqui são os armazéns de arte, muito rapidamente. É um edifício em hormigão. Aqui a entrada de serviço para cargas e descargas. No interior construímos, são carpintarias e armazém de arte. Houve uma tempestade e durante o processo caiu este edifício. Caiu e por isso tivemos que o reabilitar em hormigão e com a maçonaria no exterior. Portanto, é o único que é diferente dos outros. Os outros é antigo ou novo, este é um híbrido. Aqui estão um pouco deformadas. Pronto, e aqui se vê, vamos fazer uma visita ao centro, aqui se vê o que dizia há pouco, que era, já não há muros, está tudo aberto, antes e depois. As consolas, estas consolas que convidam a entrar, e também uma relação baixa de tensão, aqui, mais próxima do corpo humano. Depois tem uma escada que convida, e tem aqui uma abertura onde se vai ver a serra, aqui não conseguimos ver, se olha para a montanha. E depois estreita-se ali para voltar a entrar numa praça. E a importância do chão e do pavimento como unificador das materialidades diferentes, que aqui o cal e o betão. Portanto, este grande chão une tudo. É uma plataforma basáltica de pedra vulcânica de São Miguel, da ilha de São Miguel. Portanto, aqui vemos a escada, uma zona exterior para ver, e aqui a entrada, outra consola, a tensão e contiguidade entre os edifícios, aqui para comprar o bilhete, e depois tensionas para abrir para a praça. Aqui a praça como um fórum, portanto, entre ilhas, entre edifícios, entre continentes, portanto, esta ideia simbólica, porque este centro não é só para esta ilha, este centro é o centro de artes do arquipélago, das 9 ilhas. E, portanto, também tem que ter uma imagem forte que a pessoa tenha na memória, fixe na memória. E, portanto, esta continuidade interior-exterior, as rampas, e o antes, aqui o antes e o depois. Nesta imagem se vê muito bem, que vocês puseram no póster, esta continuidade e a proporção da sala multiusos com o exterior. Estas praças que continuam, praça interior, praça exterior, como o espaço é muito denso, dá esta continuidade. Pronto, este desenho do chão. Aqui, esta artista japonesa explora as relações de tensão no arquipélago. Ela põe estes elementos e explora esta relação de tensão entre os edifícios, e aqui o espaço da praça mais aberto, mas achei muito bonita e por isso quis mostrar esta instalação. Aqui percebe-se bem a tensão entre os novos e os antigos edifícios e depois a forma da praça, dando a volta. Os caixilhos são de latão, uma liga, não é? Como nos barcos. E aqui os espaços das residências artísticas para a escultura, para trabalhar a pedra, e as salas multimédia. A bilheteira sempre tensiona-se para depois ter espaços mais amplos. Aqui, bilheteira para a sala multiusos. Aqui a entrada desse edifício, um átrio. E aqui se vê bem, é muito importante, quando fazer um desenho, concentrar tudo, como nas igrejas antigas ou nas muralhas, a parede habitada, onde tem lá a escaleira, todas as infraestruturas, aquilo é a mesma coisa, aqui em certos pontos, para conseguir grandes vãos com o mesmo espaço. Aqui a sala que estávamos a ver, não é?
se prolonga na praça. E aqui, para os artistas, as salas, os vestiários. Esta sala, já há muito tempo, também foi feita com o João, e foi feito com um engenheiro de cena, onde tudo é flexível. O pavimento é um chão que se mexe todo e um teto que se mexe. É como se estivesse num palco, dentro de um palco, no teatro de cena, não é? Então, tudo é um grande palco e pode haver diferentes relações entre o público e os artistas. Podes ter várias configurações da sala, acho que quiseres. Isto nós vimos há muitos anos num teatro em Berlim, na companhia Schaubühne, de Peter Stein, que é no edifício do Mendelssohn, em que o chão rebate e o teto também é todo flexível. Só que não há dinheiro, então fizemos uma situação mais low cost. E também a importância deste teatro, da Lina Bobardi, em São Paulo, em que ela faz uma rua e o teatro são estes andaimes, e diz que a rua é um teatro. Portanto, muito simples, e tem luz. Portanto, para ensaiar, para trabalhar os artistas, não é? Não, só um dia é que há espetáculo. Nos outros dias, os artistas têm que treinar e têm que... Portanto, nós quisemos combinar no nosso teatro estas duas intenções. A flexibilidade do pavimento, com elementos baratos de andaimes aqui para mover o chão, o teto também todo trabalhado, mas quisemos abrir para ter luz natural, como no teatro da Lina Bobardi. E aqui está a sala, tudo se pode mover. Deixamos as infraestruturas destes contrapesos à vista, porque esta ideia de que as infraestruturas são belas, sempre, e, portanto, se podem mostrar e se podem estar dentro de um palco que é uma sala de espetáculos. Aqui também este com a luz e dá um efeito muito bonito. Portanto, todos estes elementos podem ser cenários que vão abaixo. Mesmas imagens. Os contrapesos para saírem do teto. E aqui a relação com o pátio. Duas instalações que falam um bocadinho sobre o espaço público. Esta é muito interessante, que os artistas foram para dentro do teatro, foi uma performance, foram para dentro do espaço andar como se estiveram no espaço público. Portanto, o interior é o espaço público, é praça. E lá fora, eu na praça estava mirando. E este é o oposto. Os artistas estão na praça e estamos no teatro a ver os artistas na praça e o vidro é a boca de cena. É como se fosse a ventana, é como se fosse a boca do palco da cena. É muito interessante também fazer um centro de artes e estes artistas que interagem com o edifício. Esta instalação se chama O que fazer daqui para trás. Pronto, e aqui vemos o subpalco, o teto, lá a parte de cima, com todos estes elementos que podem descer, a escada de ligação. E pronto, e vamos passar agora a ver o edifício pré-existente. Como é que nós trabalhamos o edifício pré-existente? Quando trabalhamos num edifício pré-existente, antigo, este não é muito, os vestígios do tempo são muito importantes. Portanto, aqui conseguimos ver a estratificação do tempo nas paredes. As paredes têm um arco, depois já tem alguém que já fechou este arco. Nós tínhamos esta abertura, quisemos cerrar aqui, cerramos a abertura, mas nota-se, não é? Para fazer uma janela para o bar. Portanto, as funções, esta também foi cerrada, outras estavam antes cerradas. Portanto, estes estratos do tempo são sempre interessantes. O Rossi diz que os bons edifícios mudam de função e resistem. E aqui é um pouco o mesmo. Este edifício teve vários usos, agora tem um uso novo, mas ele resiste e vai continuar.
Pronto, aqui as várias plantas, não é muito importante, pronto, só para perceberem. Aqui a entrada, e também se percebe o que eu estava a falar, que é os vários estratos do tempo, que ficam marcas ou tatuagens, nas paredes. A entrada, as salas de exposição, foi tudo recuperado. Mas, naturalmente, com as infraestruturas, faz-se uma capa, mete-se as infraestruturas, muda-se para ficar tudo na mesma. Como, portanto, aqui o espaço antes e depois. Esta escada, como era, e também foi reforçada, estruturalmente, para ficar como está. Está quase a acabar, portanto, temos aqui a escada, também... parte administrativa, a cave. Na cave, antes e depois, baixamos, porque era muito baixa, portanto pusemos mais 1 metro, e com a pedra do edifício que caiu, desta pedra foi aproveitada no edifício que foi abaixo, e às vezes os imprevistos também servem para alguma coisa. Portanto, e o edifício habitado por pessoas. E tem esta frase, que o arquipélago cria um espaço onde a arte se sente cómoda e ajuda a diminuir as fronteiras entre o público e o privado. É uma frase de Emílio e Mancilla Tugnon, no Museu Leão, mas que eu quis aproveitar aqui. E entre arte e contemplação, portanto, as duas materialidades também aqui são muito presentes. No fundo, é o mesmo material e tecnologias diferentes. E, especialmente, portanto, a diferença entre arte e vida. Isto é um passeio, flores muito típicas dos Açores, nas festas do Espírito Santo. Porque a arquitetura é vida e boa vida. Portanto, é esse o nosso objetivo. E acaba o edifício como começa, não é? Portanto, há que dar sempre um sentido e descobrir o que é único em cada episódio arquitetónico e, de certa forma, há que mudar para o que é essencial permanecer. E acabo com esta imagem da lava, a lava basáltica da Ilha dos Açores, que pode ser destruição, mas pode ser também recomeço. E para vos dar força, e porque também acredito que a arquitetura acontece no momento em que nós conseguimos ler os sinais e dar sentido ao que existe. E espero ter compartilhado alguns desses momentos com vós outros. E muito obrigada, estou muito contente de vos ter mostrado o trabalho.